Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dinâmica do livro do Hibbeler, capítulo 16, exercício número 36. Vamos ao enunciado. O andaime S é erguido deslocando o rolete em A na direção do pino em B. Se A está se aproximando de B com uma velocidade de 1,5 metro por segundo, determine a velocidade na qual a plataforma levanta como uma função de θ. As barras de ligação de 2 metros estão conectadas por pinos em seus pontos centrais. Bom, então vamos entender aí o movimento, o que a gente quer calcular. Aqui eu tenho a barra A, ela está se movimentando no sentido de B, essa barra vai movimentar para cá, tá? Essa vai se juntando e aqui o andaime S vai levantar conforme essa vai para cá. Lembrando que elas estão conectadas aqui no ponto, na metade, e possuem aí um comprimento de 2 metros. Então, o que para a gente achar a velocidade com que S sobe, a gente precisa colocar um referencial. Vamos pegar aqui o ponto B como fixo, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu referencial de Y para cima, como eu preciso da medida aqui, vou colocar o Y aqui e vou colocar essa medida aqui como sendo o meu referencial de X. Então, esse que tá os movimentos. Então, isso aqui, esse 1,5 é a velocidade em X. E aqui em S, eu vou ter uma velocidade em Y, né? Vai ter o quanto que está subindo em função de θ. E é isso que eu preciso encontrar. Para chegar na condição das velocidades, eu preciso saber aí como que x e y estão variando em função de θ. Então, eu vou reescrever aqui o triângulo fora para visualizar melhor aí essas condições. Então, aqui está o ângulo θ, aqui está onde eu coloquei a medida x e aqui está o y. E além disso, aqui está o 2. Então, se a gente usar o triângulo retângulo aí, a gente tem que a medida x, né, é igual, se a gente decompor aqui a hipotenusa, vai ser o 2 cosseno de θ. 2 cosseno de θ. Lembrando do conceito de cosseno de θ, a gente pode usar também, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ficaria x sobre 2 igual cosseno θ, passo 2 multiplicando. E o y é o oposto ao ângulo θ, ou seja, pega a hipotenusa, o 2, e multiplica pelo seno do ângulo θ. Ou seja, a gente tem aí a variação da posição x e y em função do ângulo. Agora que a gente tem a variação, como que está a posição, a gente aplica aí a derivada temporal. Ou seja, a gente vai fazer dx dt. Só que o x depende de θ e não de t. Então, a gente usa a regra da cadeia. Então, faz derivada dx aí dθ e multiplica por dθ sobre dt, dθ dt. Então, aqui, dx dt é a variação da posição em relação ao tempo, é a velocidade em x. Isso é igual, derivada de x em relação a θ. A derivada de x em relação a θ é pegar aqui a função, 2 cosseno, e derivar. O 2 é constante, copia. A derivada do cosseno de θ é menos o seno de θ, vezes dθ dt, dθ dt aqui, a variação da posição angular em relação ao tempo, é a velocidade angular. Então, daqui a gente consegue achar quem é a velocidade angular, que vai ficar menos, ficar para lá, o Vx dividido por 2 vezes o seno de θ, tá? Então, podemos substituir aqui o valor de Vx e ter que o ômega, né, velocidade angular, vai movimentar aí, é menos, aqui eu tenho que prestar atenção, hein? Cuidado com o sinal.
O meu referencial de x eu coloquei para trás e a velocidade está indo para frente. Então, essa velocidade é negativa. É menos 1,5 metros por segundo. Dividido aí por 2 vezes o seno de θ. Então, vai ficar 1,5 dividido por 2, 0,75. Menos com menos dá mais. 0,75 dividido pelo seno de θ. Agora, eu tenho aí quanto que é a velocidade angular. Então, agora eu vou aplicar aí a derivada temporal para a posição y, dy. dt, também tem que usar a regra da cadeia, porque o y depende de θ e não de t. Então, eu vou derivar o y em relação a θ e depois vou multiplicar por dθ, dt. Então, eu tenho aqui dy dt, a variação da posição y em relação ao tempo, isso é exatamente vy, é o que eu estou procurando. Igual derivada de y em relação a θ. Então, eu vou pegar aqui o 2 é constante, copia. Derivada do seno é o cosseno, tá? Vezes aqui a variação da posição de θ em relação a t, que é a velocidade angular ômega. Então, a gente pega aí e vai escrever que vy, a velocidade que s vai subir, né? O andaime s sobe, é 2 vezes o cosseno θ vezes o ômega, que a gente achou ali de 0,75 dividido pelo seno de θ. Então, a gente vai ter aí que vy é igual a 2 vezes 0,75, 1,5, cosseno sobre seno é cotangente de θ. Então, a velocidade que o andaime S sobe em função do ângulo θ é 1,5 cotangente de θ. Positivo porque referencial aí de y, né, no movimento vertical está para cima e a velocidade aí do andaime vai ser para cima.